E aí, pessoal, bom? Então tá bom. Vindo aqui falar pra vocês sobre uma coisa que eu revi esses dias na minha vida e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente quer seguir um padrão pré-determinado, algo que a coleguinha faz e funciona pra ela, e aí a gente se esforça pra fazer isso e isso vira uma sofrência na nossa vida. Eu quero falar com vocês sobre planejamento semanal. Sim, eu mudei a forma de eu me planejar e tô em ajuste ainda, porque eu acho que ele pode ser melhorado. Por quê? Não é porque eu quero tudo perfeitinho, não. Porque eu quero que a minha vida seja fluida. Porque eu quero ter paz para fazer as coisas e não gerar autocobrança, não gerar autocrítica e isso não também me gerar uma angústia para fazer tudo aquilo que eu quero que se realize dentro daquele dia. Então vamos lá. Inicialmente, você teria que separar um tempo para fazer o seu planejamento semanal. Ah, Roberta, eu preciso deixar tudo certinho para minha semana, cada dia, cada horário determinado. Não, não é isso. E isso não é ter liberdade com a sua rotina. Isso sim é gerar um padrão de autocobrança e engessamento na sua rotina. A rotina, uma vida calma, sem ser atropelada, sem ser aquela coisa que tem muitas tarefas para fazer, e aí de repente acontece um imprevisto, parece que é um caminhão te atropelando e desfazendo todos os seus planos, todas as construções dos seus sonhos, e isso te frustrando no final do dia, no final da semana, você olha para trás e fala: puta que eu pariu, tudo que eu planejei, eu não fiz porra nenhuma. Então vamos lá. É necessário sim, eu acredito que é necessário você separar um tempo para planejar a sua semana. Mas como que nós vamos planejar a nossa semana? Normalmente, você tem uma meta para a semana. O que é essa meta para a semana? É uma intenção de caminhar na construção dos seus sonhos. Então você vai intencionar isso. Vamos dizer que você é empreendedora, assim como eu, então eu vou dar essa sugestão. Você tem um projeto que está em desenvolvimento e você tem que focar nesse projeto essa semana. Então, a sua intenção Master Blaster Plus Advancer dessa semana é esse objetivo. É você dedicar mais horas da sua semana, dos seus dias, para a construção desse projeto. Ok. E aí vem a segunda questão, né? Quantas horas por dia eu quero me dedicar para esse projeto? Quantas horas eu sou capaz de me programar para esse projeto? Determine por horas. Por quê? Porque se você determinar por tarefas, você vai, às vezes, não ter a dimensão de quanto tempo leva essa tarefa, e aí é a hora que vem aquele caminhão que eu falei. Por quê? Porque tem coisas que vão acontecer durante a semana que não estão previstas na sua vida. E é comum isso acontecer. É natural da vida. Você não vive sozinha nesse mundo. Você tem questões externas que não são do seu controle. Então as coisas acontecem sim. A vida acontece e você tem que dar conta disso tudo. Como que é dar conta disso tudo? A sua reação sobre tudo isso. Por isso que ter clareza do que você quer realizar na sua semana é esse o ponto do que eu tô falando do seu planejamento. Então tá. Determinou aquela meta, naquele objetivo, ele é inegociável, entendeu? Você não pode negociar isso com outras coisas. E não é com as outras pessoas, porque não é elas que escolhem mudar os planos, e sim é você que escolhe mudar esses planos. Então, sempre que você for mudar o plano da sua vida, se pergunta se isso faz sentido para você. Se fizer, vai lá, garota, vai lá e faz o que você tem que fazer. Enfim, determinou isso, determinou as horas dos dias que você vai construir aí a sua meta da semana. Para que isso aconteça, quais são outras coisas que você precisa traçar na sua semana como tarefas para que essa coisa aconteça? Como assim? Pensa comigo.
Você é empreendedor, então você trabalha dentro de casa, que é meu exemplo. E hoje a gente tem, né, a galera toda aí trabalhando de home office, com filho em casa e tudo, e todas essas coisas. E é isso aí que é o nosso ônibus da atropelação aí. E o que acontece? Essa parte do filho, da casa, ela precisa estar ok. Porque senão, isso vai ficar ali martelando na sua cabeça. E aí, naquelas, vamos supor que você determinou 3 horas por dia para você fazer aquilo que é importante para você. Naquelas 3 horas, você não vai conseguir focar. Porque tem coisas pendentes, né? E que ficam pulando aí na sua cabeça. Porque são preocupações, são coisas que também são importantes para você. Então, a blaster importante e aí vem as outras prioridades. Quais são as outras prioridades para que isso funcione natural para você? É a casa organizada, é a alimentação também, né? Mais ou menos, né? Porque comida todo dia. Então, assim, determina blocos de horários. Então, eu sei que o meu melhor horário de ser produtiva, de ter as coisas fluir, é o horário da manhã. Então, esse horário eu vou determinar para essa coisa melhor. E o resto dos horários eu vou determinar pro bloco. Eu tenho uma amiga que falou pra mim que ela só marca questões de reunião mais tarde da noite, porque o horário da tarde ela realmente bloqueia para casa e filhos. Ela é empreendedora, ela trabalha dentro de casa, então é assim que as coisas acontecem dentro da casa dela. Então aí você determina os blocos de horário, manhã, tarde e noite. E aí, tá determinado, ok? Quais são a metona, o tempo de horário que você vai gostar, o período que isso vai ser pra você pra acontecer, e as outras prioridades que precisam estar ok para aquele momento ser fluido, ser produtivo, ser organizado, ser gostoso, prazeroso, entendeu? Determinou isso. Mas, Roberta, e as outras coisinhas que têm que ser feitas e inevitavelmente acontece. É aí que entra o planejamento diário. Você sabe qual é a metona da semana, você sabe quais são as outras prioridades que, se você não fizer, elas vão tumultuar o seu planejamento, né, a sua meta, sua metona. E agora tem o quê? As coisas que precisam ser feitas, né? Coisas que precisam ser feitas, que são, às vezes, ir no mercado, pagar uma conta, alguma coisa desse tipo. Você vai fazer o quê com essas coisas? É diariamente alocar ela na sua agenda. Diariamente, separa ali, antes de começar tudo, 20 minutos, quais são as tarefas do dia. E aí, gente, é se perceber quanto tempo que eu gasto para fazer essa tarefa. Eu vou no mercado, eu levo quanto tempo? 1 hora e meia? Tá, então, né, ir no mercado, hoje em dia, não é só ir lá comprar as coisas, é chegar em casa, lavar toda a compra e armazenar ela. Então, coloca esse tempo também dentro disso. E aí, assim, vai ajustando essas pequenas coisas diariamente. Por quê que eu tô falando isso? Eu fazia o quê? No domingo eu me organizo. Aí no domingo eu pegava tudo que eu quero fazer da semana e já ia colocando os horários durante a semana. Aí o que acontece? Acontece o quê? Teve uma dor de dente aqui, a gente teve que ir no dentista, aí eu tive que parar para ir no dentista, para ligar pro dentista, para, né, agendar, dar conta disso. E aí caiu coisas da agenda. E aí o que? Isso, comecei a perceber que isso acontecia mais de uma vez. Eu não estava cumprindo, poxa, eu que sou tão organizada, eu que sou tão focada, eu que sou tão disciplinada, não está acontecendo. Então, me planejar de uma forma a muito longo prazo nas pequenas tarefas, isso não estava funcionando. Então, eu resolvi mudar. E lógico, né, que aí tem coisas pré-determinadas. Toda semana eu tenho atendimento com as minhas clientes, toda semana eu tenho um momento que eu gero conteúdo, que eu me programo ali para fazer os posts. Então tem coisas que só que assim, isso aqui é para quem tá começando mesmo, para quem tá começando e acha que não é capaz, que não dá conta, e tudo isso vai gerando clareza, presença para você, porque aí quando o imprevisto acontece, você sabe aonde você pode pegar e mudar e ajustar e adaptar. Entendeu? O dia que você acorda de baixo astral,
você tem um tempo para se conectar com quem você é, para fazer uma meditação mais profunda, para você assistir um filme para chorar, limpar, para se acolher um pouco mais, ser menos produtiva. A gente precisa começar a perceber esses sinais do nosso corpo para assim sintonizar com ele e assim gerar produtividade verdadeira e não fazer tarefas. Planejamento, ele ajuda você a ter liberdade, mas quando você ajusta com quem você é. Gratidão por ter vocês aqui. Curta esse vídeo, se inscreve no canal. Eu estou aqui me dedicando, semeando mais um espaço para compartilhar aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim, para ajudar você a também a gerar uma vida com mais presença, mais clareza, sair dessa vida atropelada. Mulheres fortes são mulheres que se conectam com quem elas são.